Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu vou fazer esta leitura, os irmãos podem acompanhar. Neemias, capítulo 1. Algumas ideias que vou falar aqui já foram faladas na semana passada, atrasada, pelo pastor da mocidade, no grupo da mocidade. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são servos teus, e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Até o verso 1 do capítulo 2, oremos. Pai querido, te louvamos pela bênção do culto, te louvamos por esta noite, pela vida do teu povo aqui presente, e pedimos que tu tenhas misericórdia da nossa vida e continue tratando com a gente e falando ao coração. Aplica esse texto à nossa vida, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, tem misericórdia da nossa vida, trate com o nosso coração, enriquece a nossa alma, faz pródiga a nossa vida de fé diante do Senhor e das pessoas. Tem misericórdia. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Um chamado à angústia e à vitória. O tema do sermão, meus irmãos, é construindo muros. O tempo.
A reconstrução, meus irmãos, de Jerusalém começa com Zorobabel. Os primeiros grupos voltam animados, encontram a cidade devastada, mas voltam para reconstruir. A Zorobabel cabe a função e a responsabilidade de reconstruir o templo. Encontra adversidade e adversários. E no encontro da adversidade com os adversários, a obra para. O povo desanima. Há uma entrega dos pontos. A obra não continua. E o templo que Zorobabel construiria vive a sina de ficar parado por 12 anos. Nessa sina de ficar parado por 12 anos, Deus levanta profetas como o profeta Ageu para cobrar, para trazer uma inquirição, para mostrar ao coração a necessidade de construir e reconstruir a casa de Deus, enquanto a preocupação estava com as casas apaneladas, com as suas vidas, com as suas necessidades. E Deus consegue trazer ressurreição ao coração do povo. Em seguida, na segunda leva, esse grupo vai com Esdras. A ideia, meus irmãos, é que o povo não apenas volta, mas o povo precisa conhecer de novo as Escrituras. Precisa haver não apenas a volta para uma terra, mas conhecimento daquilo que Deus requer do seu povo. E Esdras, o escriba, começa a tratar o coração do povo, a lei de Deus, as responsabilidades, a vida diante do altar, enfim, responsabilidades diante desse Deus Altíssimo. Só que é interessante, meus irmãos, que acontece algo bem estranho em Jerusalém. Ali esteve Esdras, ali esteve Zorobabel, Neemias na primeira leva com Zorobabel, depois volta e agora ele é copeiro do rei. E aqui Jerusalém está vivendo um momento intenso, mas sui generis. Há um desânimo, há um desconforto, há um crescente inimigo, há uma mornidão instaurada, há uma distância de Deus, há simplesmente prerrogativas jogadas no chão e não há nenhum interesse para com as coisas de Deus. Há simplesmente, meus irmãos, uma rotina, um comércio, pessoas mandando, pessoas, meus irmãos, sendo governadas e outras completamente esquecidas. Nesse período tinha um irmão de Neemias. Esse irmão de Neemias chamava Anani. Anani volta atrás do irmão, que estava lá no palácio do rei, vivia na cidadela de Suzã, ali era copeiro, tinha seu trabalho, tinha sua profissão, tinha o seu utensílio de vida, e vivia uma vida alegre, porque o texto do capítulo 2 diz que ele nunca estivera triste, portanto, diante do rei como copeiro, era uma vida esfuziante, alegre, integral, e servia muito bem ao seu mandato como copeiro do rei. Quando o seu irmão traz notícia dos restantes que não foram levados cativos, daqueles que conseguiram fugir na época do exílio, daqueles que agora estavam retornando para Jerusalém, a notícia que Anani traz é muito pesada. E o versículo, meus irmãos, do texto, versículo 3 diz o seguinte: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Grande miséria, desprezo, portas derribadas, muros derrubados e portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive orando e jejuando diante do Deus dos céus. Eu quero convidar os irmãos nesta noite a caminharmos um pouco nesse momento, a partir de agora,
com Neemias. Ele recebe uma notícia. E essa notícia traz uma mudança intensa no seu coração, traz uma atitude, traz uma cobrança de Deus, traz realmente uma postura de alma na presença do Senhor. E eu gostaria que nós caminhássemos, meus irmãos, nessa visão hoje, reconstruindo os muros. Mas antes que isso aconteça, algo tem que acontecer no coração de Neemias. Antes que a ideia aconteça de alguém comprar a ideia de reconstruir muros, algo que precisa acontecer na vida daquele moço. Eu queria nessa noite, meus irmãos, pensar com a igreja, a nossa vida como igreja. Eu queria que nós pensássemos como igreja nesta noite, a nossa situação como igreja do Senhor Jesus, nesse planeta Terra e nesse Brasil, meus irmãos, vendido a paixões e corrupções. Eu queria que nós caminhássemos juntos, meus irmãos, e verificássemos como se vive hoje, de uma forma geral, a igreja, o ministério, a vida de uma forma geral. O cenário, meus irmãos, o cenário que nós temos contemplado, é um cenário de homens e um cenário de carne. Um cenário de homens que trabalham, mas são motivados pelas suas perturbações de carne. São motivações, meus irmãos, que já não causam impacto. Há muitas pessoas, meus irmãos, hoje, que vivem a rotina da religião. Falta impacto, falta poder, falta vida diante de Deus, falta compromisso. Hoje a igreja de Jesus vive uma desgraça intensa e nós temos lutado contra isso, porque o mundo tem entrado na igreja sorrateiramente. O mundo tem feito, meus irmãos, as suas tendas dentro do corpo de Cristo. O mundo tem tentado, meus irmãos, transtornar, transformar, modificar, adequar, trazer formas e ilusões para a igreja e para o corpo de Jesus. Deus nos adverte nesta noite. É impressionante, meus irmãos, que hoje o mundo tem impactado muito mais a igreja do que a igreja o mundo. Hoje, quando a gente começa a perceber a música na igreja, eu louvo a Deus pela nossa igreja, pelo zelo que nós temos tido. Mas é importante a gente precisar, meus irmãos, o que a música evangélica faz para o coração, o que a música tem sido, meus irmãos, de proveito para glorificar a Deus. Hoje vive-se, meus irmãos, a sina do comércio. Hoje vive-se, meus irmãos, o cantarolar para glorificar ao homem os seus pedestais, a sua vida, a sua própria glória, a sua própria consciência e contingência e aos seus salários. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos uma época muito difícil, e eu preciso dizer aqui para cada um de nós como igreja, nós não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos, meus irmãos, de ser chamado a atenção, nós não gostamos, meus irmãos, de nenhum tipo de sermão que me coloca no fronte de batalha, ou na parede, sendo uma forma cobrativa para que eu mude de vida, ou tome algumas posturas. Quantas vezes nós vemos pastores hoje, falando de avivamentos, de modificar a vida, de melhorar o coração, de orar mais, de buscar mais a Deus. E muitas vezes os nossos discursos, meus irmãos, têm sido apenas retórica de vida, que não traz moldar, não traz mudança no coração. A pergunta que eu quero que a gente responda juntos hoje: por que deu certo com Neemias? Por que Deus não usou um outro homem que estava lá em Jerusalém já? Por que Deus teve que levantar um homem na cidadela de Suzã? Por um motivo muito simples, meus irmãos, e um motivo pesado, e um motivo que tem que adequar o coração, um motivo que tem que pulsar a minha alma, um motivo que tem que descer a minha existência, algo que tem que, meus irmãos, fazer com que a história da minha vida seja diferente. Nós temos que viver, meus irmãos, cada vez mais e deixar o nosso comodismo, deixar a nossa vanglória, deixarmos os nossos pedestais de vida, deixarmos a nossa estrutura de carne, meus irmãos, e começarmos a buscar a servir a Deus com integridade, verdade e justiça diante do Senhor. Naquele dia, que o irmão de Neemias chega e dá a notícia para ele, algumas posturas aquele moço toma,
A notícia ruim chega. A notícia ruim chega, o que ele faz? Ele toma uma atitude. Há um povo em grande miséria. Há um povo em desprezo. Há muros derrubados. Há portas destruídas. Mas quem que está vendo isso? Quem está se interessando por isso? Quem está buscando uma solução disso? Tem alguém, meus irmãos, interessado nos muros de Jerusalém? E sabe quem que é? Sabe quem está interessado nos muros de Jerusalém? Sabe quem está interessado em reconstruir? Deus está interessado. E Deus, meus irmãos, interessado em reconstruir os muros de Jerusalém, Ele traz para o coração de Neemias, Ele traz, meus irmãos, uma angústia de alma, Ele traz uma dor, Ele traz, meus irmãos, pranto, Ele traz lágrimas, Ele traz jejum, Ele traz oração, Ele traz motivação, meus irmãos, e um desiderato e um ministério a fazer. Enfim, há muros a reconstruir. Deus traz para o coração, meus irmãos, angústia. Deus traz a angústia dele para o coração daquele homem. Deus traz a dor dele para o coração daquele Neemias que era apenas copeiro. Deus coloca, meus irmãos, enfim, as suas dores, as derrotas do povo, como pressão sobre a vida daquele homem. E quando ele começa, meus irmãos, a se assentar, quando ele começa a orar, quando ele começa a chorar, quando ele começa a se quebrantar, quando ele começa a perceber que há um trabalho a fazer, quando ele começa a perceber que há um Deus cobrando sobre a vida dele, ali, meus irmãos, ele jejua, ali ele ora, ali ele se prostra, ali ele, meus irmãos, sente a dor, ali ele sente o pranto, ali ele sente a angústia, ali ele sente a derrota, meus irmãos, de muros derrubados, que trazem derrota para o povo e para a nação. Eu queria dizer para os irmãos aqui nesta noite, nós temos perdido muitas batalhas, meus irmãos. A igreja de Jesus tem sido derrotada em campos de batalha continuadamente, porque muitos de nós que estamos aqui nesta noite, quando temos as nossas lutas profissionais, quando temos as nossas lutas conjugais, quando temos os nossos relacionamentos esfacelados, quando temos lutas com os nossos filhos, quando temos falta de respostas para dar a pessoas, o que nós fazemos? Quantos de nós, meus irmãos, quando estamos vivendo momentos difíceis do casamento, vamos para o shopping, assistir um filme, ver uma novela, assinantes do HBO, ver algum capítulo da família Soprano. Quantos de nós, meus irmãos, nos momentos de luta, de crise, de dor, onde tínhamos que chorar, gastar tempo, clamar diante do Senhor, jejuar, gastar dias e horas de oração, nós vamos, meus irmãos, aos divertimentos, nós vamos ao espairecer, nós vamos, meus irmãos, à busca de alguma coisa que traz alívio. Deus nos cobra nesta noite, meus irmãos, Deus nos cobra pela sua bendita palavra através desse homem chamado Neemias. Há momentos em nossa vida, há momentos onde a dor chega, há momentos onde as adversidades no casamento aparecem, há momentos, meus irmãos, onde lutas acontecem. Deus quer que o seu povo seja batizado num batismo de angústia, num batismo de dor, numa dor que realmente esfacela a alma, mas numa dor que me prostra, numa dor que me faz orar, numa dor que me quebranta, numa dor que muda a minha alma, numa dor que muda a minha vida, numa dor que enxerga o Deus dos céus que traz respostas, uma dor simplesmente que me batiza para dizer: eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso lutar pelo meu casamento, eu preciso valorizar a minha vida, eu preciso valorizar a minha empresa, meu trabalho, meus amigos, meus irmãos. Não há como construir os muros em redor da vida, da família, dos relacionamentos, dos filhos, a não ser, meus irmãos, que Deus traga para o meu coração um batismo de angústia, onde eu desligue essa televisão, onde eu jogue fora esse filme da HBO, onde eu tome vergonha na cara e não vai espairecer sozinho no shopping, onde o meu casamento está acabando e eu simplesmente fingindo. Deus nos adverte hoje. Qualquer tipo de dificuldade que eu tiver,
qualquer batalha que eu estiver enfrentando, eu não as resolverei, meus irmãos, nas minhas escolhas nanicas de um povo mimado que não gosta de ser repreendido, nas minhas escolhas de shopping, de circo, de prazeres, de filmes, de horas, meus irmãos, ali linkados na rede social da vida, tentando me entreter. Nós continuaremos, meus irmãos, perdendo. Nós continuaremos vendo vidas sendo ceifadas. Nós continuaremos vendo o empobrecimento da família. Nós continuaremos vendo o empobrecimento dos nossos filhos. Nós continuaremos vendo filhos indo para o inferno. Nós continuaremos vendo uma igreja, meus irmãos, vivendo às vezes muitas lutas, mas com muitos problemas, não sendo trabalhados e tratados à luz da cruz do Calvário. Nós precisamos cada vez mais de família que chora junto, a dor dos filhos que muitas vezes estão desviados. Nós precisamos de casais que desliguem a televisão, quebrem seus joelhos, quebrantem-se diante de Deus, resolvam os seus problemas, abracem a cruz do Calvário, vibrem com a glória do Cordeiro e busquem quem estiver desviado. A igreja precisa, meus irmãos, desses professores que dão aula na escola dominical hoje. Os professores que dão aula na escola dominical, eles têm que carregar, meus irmãos, esse batismo de angústia na alma, pelos seus alunos, pela formação teológica, pela vida diante do altar, para realmente arrancar das trevas para a luz, aqueles que são conduzidos através, meus irmãos, do ensino que a igreja professa e propaga. Deus nos adverte hoje, meus irmãos, Deus nos coloca agora sentados com Neemias, Deus nos coloca no fronte de batalha, Deus nos coloca com um homem que quando ele sabe da miséria, ele se prostra, ele assenta, ele ora, ele chora, ele espera, ele crê que Deus pode usá-lo. Se Deus quiser te quebrar nesta noite, deixa Ele te quebrar. Está ficando cada vez mais tarde, meus irmãos. E tem muita gente que diz que, mas eu estou preocupado. Está preocupado na frente da TV, está preocupado na internet, está preocupado nos lazeres, está preocupado correndo atrás do que eu preciso viver. E Deus está dizendo hoje para cada um de nós, há uma atitude de quebrantamento que tem que ser tomada, para que realmente as dores de Deus sejam sentidas na nossa vida e alma. Há momentos, meus irmãos, que nós temos que nos assentar, há momentos que nós temos que chorar e lamentar, há momentos que nós temos que jejuar, meus irmãos, por causas, por coisas, por portas fechadas, por portas abertas, por circunstâncias, por empregos, por desempregos. Eu convido nesta noite a cada um de vocês, ore perante o Deus da sua alma, ore perante o Deus da sua vida, ore perante o Deus da sua história, ore nesta noite com confissão dizendo, Deus, nós temos pecado, nós temos procedido perversamente, nós temos abandonado o Senhor muitas vezes, na hora de lutar muitas vezes no fronte de batalha, por circunstâncias, adversidades, por problemas que acontecem, nós fugimos, nós nos divertimos, nós queremos simplesmente distância dos problemas. Deus nos adverte hoje, meus irmãos, não deixe o inimigo destruir você, não deixe o inimigo acabar com o seu casamento, não deixe o inimigo quebrar a sua vida, está ficando cada vez mais sério, está ficando cada vez mais difícil. Eu peço a você em nome de Jesus, que você tome atitudes nessa noite. Não há nada na minha vida, meus irmãos, que tenha de carne que possa oferecer alguma coisa para Deus, a não ser uma vida, meus irmãos, completamente quebrada, quebrantada, dedicada diante do Senhor. Não há nada na minha carne que possa me trazer alegria, meus irmãos. A gente pensa que a carne me trará alegria, a busca do prazer me trará entretenimentos. Eu estou afirmando aqui hoje, usando um texto que o Tiago já usou semana atrasada. Deixe que esse chamado à angústia, deixe que esse chamado à dor, deixe que esse chamado ao peso, deixe que esse chamado
a sentir realmente os seus pecados que te cora, mas uma cruz do Calvário que te perdoa. Deixe Deus fazer o seu coração sentir também a agonia do coração de Deus, muitas vezes, quando vê os seus filhos caídos, derrubados, com seus casamentos acabados, com seus adultérios escondidos. Deus nos adverte hoje, meus irmãos. A agonia do coração de Deus foi intensa quando aquele querido Jesus estava ajoelhado, angustiado, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade, Senhor. Chega, meus irmãos, chega na sua casa, chega na sua vida, chega no seu trabalho, chega nos contatos que você tem, chega de passividade, chega de discursos vazios, chega de busca de pequenos avivamentos, chega de religiosidade frívola que não traz mudança para o coração. Qualquer paixão, meus irmãos, ela simplesmente pode ser imponente, mas a paixão verdadeira, ela é nascida da angústia, ela é nascida de um batismo de angústia, ela é nascida, meus irmãos, de um Deus que coloca a sua dor no nosso coração e nos ensina a reagir para de fato realizarmos o trabalho que Ele quer para a glória dEle. Uma notícia muito ruim, uma atitude de quebranto, mas um trabalho a fazer. Ah, meus irmãos, aquele trabalho que Neemias vai fazer, vai custar para ele um preparo muito grande. Eu queria convidar você hoje a se preparar para suas grandes batalhas pendentes, onde você está perdendo. Desde o momento que o irmão dele, o Anani, fala para ele, ele passa meses orando, 4 meses. Você imagina alguém passar meses orando por um mesmo assunto, chorando diante de Deus, em jejum, em prantos? O que aconteceu? Meus irmãos, Deus vai dizer para Neemias: eu vou usar você, Neemias. É você quem vai reconstruir os muros. É você quem vai ter essa vitória. É você quem vai receber esse presente e privilégio. E ali, meus irmãos, Deus vai erguendo, Deus levanta um homem. E quando ele aparece ali triste diante do rei, o rei pergunta, ele responde. E de repente, meus irmãos, ele está indo para Jerusalém. Está indo acompanhado de dezenas e dezenas de pessoas. Está indo com as portas abertas. Está indo para enfrentar os adversários. Está indo para enfrentar o fronte de batalha. Está indo para enfrentar os Sambalates e os Tobias. Está indo, meus irmãos, decidido. Foi Deus quem me mandou. A angústia do coração de Deus realmente decidiu a minha alma. E eu sei exatamente o que deve ser feito. E Neemias, quando vai, meus irmãos, ali ele começa. Há uma grande obra a ser feita, há um trabalho a ser realizado, há uma luta a ser vencida. Os inimigos cerceiam por todos os lados e ele não para, ele não entrega os pontos, ele não cede, ele não para o trabalho que Deus colocou na sua alma. E, meus irmãos, em 52 dias, num recorde terrível, tremendo e poderoso, os muros estão erguidos, as portas sendo colocadas, os arremates finais sendo dados, simplesmente, meus irmãos, porque um dia Deus tinha uma obra para um homem, e quando Deus procurou aquele homem, ele não ficou, meus irmãos, vivendo os artefatos e os modismos, ele não ficou vivendo os quebrantamentos módicos e temporários. Ele permitiu que a angústia do coração de Deus, a dor do coração de Deus, o batismo da angústia, meus irmãos, realmente descesse sobre a sua alma e o comprometesse, o quebrantasse, o levasse aos joelhos, o levasse realmente a sentir o que significa realizar aquela obra. E ele vai, realiza, vence. O nome de Deus é glorificado, os muros são levantados e há um nome na história, meus irmãos. Um nome que a gente pode citar aqui, nesta noite, dizendo: este é um homem que a angústia de Deus quebrantou a sua alma, e ele realizou um trabalho com excelência, em 52 dias, glória a Deus.
um trabalho a fazer. Deus quer continuar usando a sua vida. Deus quer tratar o seu casamento. Deus quer arrancar qualquer forma de cegueira e mornidão que Satanás tem tentado colocar sobre a igreja, sobre a família. Eu digo para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, verifica no seu coração e na sua vida nesta noite, se você não está mudando. Se não tem algo acontecendo com o seu coração. Verifica se você não tem perdido a compaixão. Verifica em nome de Jesus se não tem faltado lágrimas nos seus olhos pela sua família, pelo seu casamento, pela vida dos seus filhos, pelos vizinhos, pela igreja. Mas o senhor não falou nem shopping, nem rede social, não, meus irmãos. Nós temos que vencer essa desgraça na nossa vida em nome de Jesus. Tem muita gente que vai falar, Deus, depois de um sermão desse eu tenho que ir para o shopping esparecer. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que muitos pensam assim. Eu queria dizer para cada um de nós, meus irmãos, há muita gente perdendo uma luta. Deus nos convida a acordar nesta noite. O plano do diabo, meus irmãos, sobre a vida da igreja e sobre a nossa vida, é tirar de você a vontade de lutar, a vontade de orar. A casa está caindo, o casamento está acabando, e você assentado na sala assistindo televisão. Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Muitos de nós estamos perdendo o amor para com Deus. Muitas brechas que foram se abrindo, muitas coisas que foram infiltrando, tem trazido, meus irmãos, destruições. E Deus nos convoca hoje. Onde estão as tuas lágrimas? Onde está o teu jejum? Onde está o teu lamento? Onde está a confissão de pecados continuadamente? Que Deus nesta noite, nos trabalhos que Ele tem para você realizar, que Ele te batize com um batismo de angústia e te leve a buscá-lo em espírito e em verdade. Que você perceba claramente em sua vida motivações para viver, para trabalhar, para lutar, para não entregar os pontos. Que você não seja alguém dizendo agora, estou fora desse negócio, é demais, eu não quero, eu sou apenas uma pessoa, eu preciso de shopping, eu preciso de passeio, eu preciso de HBO, eu preciso de fazer um monte de coisas que o meu coração agrada. Deus nos adverte hoje, meus irmãos, já vai alta a noite, vai raiar o dia, Jesus está às portas, e Ele cobra a mudança do seu povo em nome de Jesus. Ele cobra empolgação, Ele cobra vontade de viver, Ele cobra, meus irmãos, o esmagar as hostes e principados e potestades. Ele cobra, meus irmãos, uma igreja mais que vencedora, por um motivo muito simples. Quando você caminha no livro de Neemias, depois dele reconstruir os muros, ele vence a batalha, ele não para. Aí chega um momento, meus irmãos, que há uma convocação do povo para a leitura das Escrituras. Esdras, meus irmãos, está preocupado com a vida espiritual do povo, e o povo se reúne, e naquele momento, capítulo 7 e 8, o povo chora diante de Deus, e naquele momento, meus irmãos, vai haver uma palavra de Neemias dizendo, gente, olha, não está na hora de chorar não, agora está na hora da gente realizar aqui festas gordas, e ele vai dizer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor como força naquele texto, era Deus dizendo para o seu povo, eu libertei vocês, eu tenho dado vitórias para vocês, eu vou continuar dando essas vitórias no coração de vocês, mas eu preciso de um povo que se entregue, que se quebrante, que sinta as dores do coração de Deus, porque Deus trará sobre a sua vida,
sobre aquilo que tem a ver com você em termos de ministério, Deus te dará vitórias, e Ele te conduzirá sempre em triunfo, e manifestará pela tua vida a fragrância do conhecimento de Jesus, e você perceberá que continuadamente Deus te alimentará com essa alegria bendita do Senhor, que é a nossa contínua e única força. Que Deus sustente o seu coração, que Deus fortaleça a sua alma, que Deus te empolgue a viver, que Deus te motive a lutar pelo seu casamento, que Deus te empolgue a lutar pela sua fábrica, que Deus te empolgue a procurar emprego, que Deus te empolgue a arranjar um casamento, que Deus te empolgue a viver na presença dEle. Mas quando Deus te confrontar com as grandes dores que afetam a sua alma hoje, realmente que você se coloque nessa postura, se assente, ore, chore, se arrependa dos seus pecados, se coloque como utensílio para Deus te usar. Que Deus te use para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.